Olá, estudantes! Vamos a mais uma aula de matemática sobre área, dando prosseguimento ao que nós já estávamos falando. Então, nós vamos ver mais figuras geométricas. E hoje são figuras geométricas bem importantes. Na realidade, é só uma, o triângulo, mas trabalhado de duas maneiras, ok? Então, vamos lá à nossa aula em si. O que nós temos aqui? O triângulo, a área do triângulo equilátero e a fórmula de Heron. Então, eu vou falar basicamente do triângulo equilátero e depois, para finalizar, uma fórmula bem conhecida na matemática e com grandes aplicações. Vamos lá, então. O que é triângulo equilátero? Vocês já estão cansados de saber o que é um triângulo equilátero, porque desde o fundamental vocês trabalham com isso. Eu só vou aqui falar algumas características para justificar a importância que ele tem. O que nós temos aqui? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os ângulos internos congruentes, ou seja, todos os seus ângulos internos têm a mesma medida. Por consequência, a medida de todos os lados também são congruentes. Então, os lados também são congruentes, porque como os ângulos são congruentes, os lados também serão congruentes. Isso é uma consequência, A gente poderia até provar, mas isso não vem ao caso aqui para a gente. Com isso, é possível fazer outras implicações lógicas, por causa desse detalhe, de ser tudo igual ali. Por exemplo, a altura do triângulo equilátero, ela é também a bissetriz e a mediana do triângulo. O que isso quer dizer, Tendo essas características, essas três características, ele torna-se um triângulo muito importante para fazer aplicações na matemática, também em outras áreas, porque isso se estende a várias áreas. Eu tenho aqui o desenho do meu triângulo equilátero. Como eu falei para vocês, se os três ângulos são iguais, ele é um triângulo equilátero. Como a soma dos ângulos internos a gente já viu que dá 180 graus, então 180 dividido por 3 dá 60. Então cada ângulo interno mede 60 graus. E, consequentemente, esse lado e esse lado têm as mesmas medidas. E aí ele fala o quê? A altura. Quem é a altura em matemática? É um segmento que faz um ângulo reto com a base. Então eu vou desenhar aqui uma altura desse triângulo. Então ele vai sair lá. Deixa eu tentar fazer mais bonito aqui. Então ele vai sair lá de cima. E aí ele vai até lá embaixo. Só que lá embaixo ele tem que fazer o quê? Um ângulo reto com a base. Então aqui, para ser a altura, tem que ter um ângulo reto. E como os três ângulos são iguais, essa altura vai dar exatamente aqui, no ponto médio desse segmento. Ou seja, essa medida é igual a essa medida. Então, esses dois pedaços são congruentes. E aí nós temos a nossa altura, que por estar aqui no ponto médio, ela é chamada de mediana, porque está no ponto médio. E também é bissetriz, porque como ele está exatamente na metade, esse ângulo aqui, e esse ângulo aqui tem as mesmas medidas, ou seja, cada ângulo desse mede 30 graus, porque o ângulo total é de 60 graus. Então essas são as características que o fazem muito importante. Ok? Então vamos ver por que dessa importância. Na segunda tela aqui, eu coloquei aqui a altura do triângulo equilátero, já que eu falei dela lá, que ela divide esse triângulo equilátero em dois triângulos, ou melhor dizendo, divide exatamente ao meio. Então, como a altura também é mediana, a gente já falou lá atrás, o triângulo equilátero fica dividido em quê? Em dois triângulos retângulos, porque a altura faz um ângulo reto com a base, certo? E ele está exatamente na metade aqui. Então, esse e esse triângulo são congruentes. E esses dois triângulos são triângulos retângulos. Eu posso pegar um dos dois aqui e desenhar aqui, Então, nós temos aqui o ponto A. Vou pegar esse desse lado direito. Então, aqui você tem o ponto A. Aqui embaixo você tem o ponto C.
E aqui você tem um pontinho, vou chamar de M, que é o ponto médio, que é esse pontinho aqui. E aí você tem aqui a altura, que é o H, aqui é o L, que é o lado, né? E aqui embaixo você tem a metade. E qual é a metade de L? É só pegar L e dividir para 2. Então aqui nós temos aqui um triângulo retângulo. E o que a gente pode aplicar em um triângulo retângulo? Nós já vimos também em aulas anteriores, né? O famoso Teorema de Pitágoras. E é isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras a esse triângulo retângulo. Para quê? Como nós temos só letras aqui, eu posso estar generalizando isso para qualquer número. Então, se alguma coisa for verdadeira aqui nesse triângulo, isso é verdadeiro para qualquer número. Então, vou utilizar letras. Então, vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que nós retiramos do triângulo equilátero. Então, a hipotenusa aqui é L, né? Então, você tem que L ao quadrado é igual a quem? O outro cateto aqui, H ao quadrado, mais esse cateto lá de baixo, que é quem? L sobre 2 ao quadrado. Então, aqui você tem um Teorema de Pitágoras. Então, eu vou tentar desenvolver aqui com as letras mesmo. Então, L ao quadrado não dá para fazer nada, né? Então, eu vou repetir. H ao quadrado também não dá para fazer nada. Mas esse aqui já dá para resolver alguma coisa. L elevado ao quadrado, você tem L ao quadrado. Sobre 2 elevado ao quadrado, isso me dá 4. Só que H ao quadrado e L ao quadrado não são semelhantes. Então, eu vou pegar tudo isso daqui e vou passar para o lado esquerdo. Então, você tem o quê? L ao quadrado, como aqui é positivo, passa para cá, negativo, menos L ao quadrado sobre 4. E isso é igual a quem? H ao quadrado. Então, aqui você tem H ao quadrado do lado direito. Esses dois aqui não dá para subtrair porque eles não têm denominadores iguais. Então, tem que deixar igual. Então, a gente vai usar um artifício aqui bem simples. Eu vou colocar aqui 4 e aqui 4. Por quê? Porque como travessão é um sinal de divisão, 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes L ao quadrado, na realidade isso continua sendo L ao quadrado. Então, você tem 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. E aí você tem 4 menos 1, aí você tem 3 L ao quadrado, repete o denominador porque são iguais, sobre 4. E isso é igual a H ao quadrado. Bom, como aqui está elevado a 2, qual é a operação inversa da potência? A raiz. Então, posso dizer que H é quem? A raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Eu vou continuar do lado de cá. Deixa eu separar aqui. Então, H, para a gente finalizar, é quem? L ao quadrado tem raiz, porque L está elevado a 2. Então, L vezes L dá um valor, e a raiz quadrada desse valor é justamente quem? L, né? Não importa quem seja esse L. Então, a raiz quadrada de L ao quadrado é L. 3 não tem raiz exata, né? Até porque raiz de 3 é um número irracional. Então, vou deixar ele dentro da raiz. Sobre quem? 4 tem raiz? Tem, né? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a gente finaliza aqui concluindo o quê? A gente conclui que a altura, que é o H aqui, de qualquer triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E isso vale para qualquer triângulo equilátero, porque nós estamos aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, isso é verdadeiro. E para que vai servir a altura? Vamos ver nosso próximo quadro, para que nós vamos utilizá-la. Bom, agora eu quero calcular a área de um triângulo equilátero. Todos sabem que a área de qualquer triângulo, não importa que triângulo seja, é o que? É a base vezes a altura dividido para 2, porque o triângulo é a metade de um retângulo. Nós vimos isso em aulas anteriores. Mas, no quadro anterior, nós descobrimos quem? A altura de um triângulo equilátero, que é L raiz de 3 dividido para quem? Dividido para 2. Então, se eu já tenho a altura, e aí eu vou usar a base e a gente calcula a área do triângulo equilátero. Então, é isso que a gente vai fazer, substituindo o quê? Pela área de qualquer triângulo. Então, a área vai ser igual a quem?
a base. Qual é a base do triângulo equilátero? É o lado, né, que é o L. Independente seja de baixo, né, ou esses dos lados aqui, vai ser a base é L. Então você tem L vezes a altura. Só que essa altura a gente já achou, que é quem? L, aí você tem raiz de 3, tudo isso dividido por 2. E tudo isso vai dividir por quanto também? Então o produto desses dois é dividido por 2. Então você tem que a área é L vezes L, aí você tem L ao quadrado. Aí repete raiz de 3 e repete o 2, porque 2 vezes 1 daqui de baixo é 2. E tudo isso vai ser dividido por quem? Por 2. A partir daqui, ó, se eu pegar aqui 2 dividido por 1, isso não altera em nada o meu resultado, porque 2 dividido por 1 é 2. E aí quando você tem divisão de frações, você faz o quê? Repete o primeiro, que no nosso caso aqui, essa parte de cima, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aí vezes o inverso do segundo. Qual é o inverso de 2 sobre 1? É 1 sobre 2, ou meio, né? Então você tem 1 sobre 2. Então tudo isso daqui vezes 1 é ele mesmo. Então você tem L ao quadrado, raiz de 3, e aí nós vamos ver a parte de baixo. E aí 2 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 4. Então o que aconteceu aqui? A gente descobriu uma fórmula para calcular a área de qualquer triângulo equilátero. E por que isso é verdadeiro? Porque a altura é verdadeira, porque a gente conseguiu essa altura através do Teorema de Pitágoras. E aí eu peguei a altura, né, multipliquei pela base, que é o lado, e dividi por 2, que também partiu dessa fórmula que é verdadeira, porque o triângulo é a metade da área de um retângulo. Então a gente acha uma verdade aqui embaixo. Então a área de qualquer triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E qual é a vantagem de se ter essa fórmula? A vantagem é que eu não preciso da altura. O H desapareceu aqui, ó. Então se eu conhecer o lado de um triângulo equilátero, eu descubro a sua área sem necessariamente, né, ter a medida da altura. Então essa é a vantagem de ter essa fórmula, né? Tranquilo, né? Muito fácil. A partir do Teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir muitas coisas legais. Vamos agora, né, consolidar isso que foi aprendido. E aí eu coloquei o nosso primeiro exemplo. O que nós temos aqui? Acompanhe comigo. Uma costureira produziu um triângulo equilátero, ela é bem específica aí, né, em um tecido vermelho e o costurou em um tecido branco para fazer uma bandeira do estado de Minas Gerais. Essa bandeira é representada pela imagem. Essa bandeira, representada pela imagem abaixo, apresenta esse triângulo equilátero destacado em cinza. Então o triângulo vermelho aqui no desenho está em cinza. E a medida do seu lado, né, que está aqui, que é 40 centímetros. Após costurado, esse triângulo ocupou uma área de quantos? Uma área de quantos centímetros quadrados? Então quer-se saber a área desse triângulo na bandeira. Então quero saber essa área que foi ocupada pelo triângulo. E ainda pede para considerar π igual a raiz de 3 igual a 1,7. Então essa é a consideração que ele quer que faça. 1,7 é a aproximação de raiz quadrada de 3. Bom, antes de usar essa aproximação, vamos tentar calcular do jeito que a gente viu anteriormente. Como isso é um triângulo equilátero, então nós podemos aplicar a fórmula que descobrimos agora há pouco. Então L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, da área de um triângulo equilátero. E aí é só fazer as substituições. Então a área vai ser quem? Qual é o lado? 40, né? Então você tem 40 ao quadrado. E aí raiz de 3 dividido por 4. Então nós temos que a área, né, ocupada por esse triângulo no tecido é 40 ao quadrado, é 40 vezes 40. E isso vai me dar 1.600. E 4 vezes 4 é 16, né? Como 0 está ao quadrado, então você tem 2 zeros. Aí vezes raiz de 3 dividido por 4. Como 1.600 multiplica a raiz de 3, eu posso multiplicar para depois dividir ou dividir para depois multiplicar. Mas nesse caso, né, como a gente não está usando a aproximação ainda,
Então, vou dividir primeiro. Então, a área é igual a 1.600 dividido por 4, isso vai dar o quê? 400. Bem simples essa divisão, né? E aí, vezes quem? Raiz quadrada de 3. Bom, como ele pede a aproximação, então a gente vai fazer essa aproximação. Então, vou colocar aqui do lado o nosso cálculo. Então, você tem 400 vezes 1,7. Aí você terá 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. E 1 vezes 400, só repetir, né? 400. Porque vezes 1 é ele mesmo. Aí mais, aí aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 8 e aqui dá 6. Só somar. Como eu tenho uma casa após a vírgula, então a vírgula vai ficar aqui. Então você tem 680. Então a gente conclui que a área é quem? Qual é a área ocupada por esse triângulo na bandeira de Minas Gerais? 680 centímetros, que foi a unidade utilizada, quadrados. Ou seja, né, dentro dessa bandeira é como se eu pudesse colocar 680 quadrados e cada quadrado mede 1 centímetro de lado. Ok, gente? Muito fácil, né? Então, quando vocês tiverem um triângulo equilátero e queiram calcular a área dele, basta vocês utilizarem essa fórmula, que ela é verdadeira. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E ela tem uma aplicação muito grande na matemática. Por isso, eu estou explicando aqui para vocês terem esse conhecimento. Ok? Então, vamos continuar. Como a gente já falou no triângulo equilátero, vamos partir para a fórmula de Heron, como eu falei lá no início. O que é isso, fórmula de Heron? É uma fórmula matemática. Lá no triângulo equilátero a gente fez a prova com o teorema de Pitágoras. Essa daria para fazer a prova também, mas a gente tem que usar algo mais avançado sobre trigonometria. Então a gente vai assumir essa fórmula como verdadeira. Futuramente a gente pode estar tentando aí fazer essa prova juntamente com vocês. Quem é essa fórmula de Heron? É uma fórmula que tem esse nome, né, devido ao Heron de Alexandria. Foi um grande matemático, né, da época dele. Por isso tem esse nome, fórmula de Heron, por causa do Heron de Alexandria. Ela tem uma utilidade no sentido de que podemos calcular a área, certo, de um triângulo qualquer, então não precisa ser equilátero, qualquer triângulo, conhecendo apenas as medidas dos seus lados. Então, essa é a ideia dessa fórmula. Então, vamos tentar entendê-la aqui. A área é igual a quem? A raiz quadrada de P, aí você tem vezes quem? P menos A, P menos B e P menos... Esse P é o semiperímetro. O que é semiperímetro? É a metade do perímetro. E esse A, B e C são as medidas dos lados. A, B e C são os lados. Como o semiperímetro é a metade do perímetro, para me estar calculando esse semiperímetro, que é o P aqui, essa representação, em alguns livros vocês podem ter até algumas letras diferentes. Então você tem que somar tudo, né? Porque a soma dos três lados é o perímetro. E divide esse valor por 2, porque eu quero saber a metade desse perímetro. Então, a partir dessa forma, a gente consegue descobrir a área de qualquer triângulo, desde que eu conheça a medida dos três lados. Ok? Então, vamos ao nosso exemplo, para a gente tentar consolidar o que foi falado. Acompanhe comigo. Qual é a área de um terreno triangular? Então, já está falando que é um triângulo, então um terreno triangular, que tem os seus lados, então já tem as medidas dos lados, 9, 12 e 15 metros. Então você tem um triângulo lá qualquer, né? Vamos desenhar um triângulo só para representar. Você tem um triângulo qualquer, e aí você tem as medidas do lado, né? Um lado mede 15, o outro mede 12 e o outro mede 9. Todos estão em metros, que são as medidas, né, dos lados desse triângulo. E aí você não tem altura, então não dá para fazer base vezes altura dividido por 2, não faz nem sentido. E aí você não sabe se esse triângulo, né, é triângulo retângulo, se ele é um triângulo isósceles ou escaleno. Escaleno ele é, né? Mas ele pode ser escaleno e retângulo ao mesmo tempo, né? Então não dá para mim assim julgar. A não sei que eu aplique Pitágoras aí, dá para ter uma noção se ele é retângulo ou não. Mas não vem ao caso. Vamos... Como a gente conhece os lados, vamos tentar aplicar a fórmula de Heron aqui. Então, a área para a fórmula de Heron é quem? A raiz quadrada. Aí nós temos que repetir tudo aquilo. Semiperímetro vezes quem?
semiperímetro menos o lado A, e aí vezes semiperímetro menos o lado B, e aí você tem aqui semiperímetro menos o lado C. Lado A, lado B e lado C pode ser qualquer um, a ordem não importa porque você está multiplicando. A ordem dos fatores não altera o resultado, que aí é o nosso produto. Então a área vai ser quem? Primeiramente, eu tenho que saber quem é o semiperímetro. Então nós temos que o semiperímetro é a soma, né? 9 mais 12 mais 15, que dá o perímetro inteiro. E aí divide por 2, você vai ter o semiperímetro. Então o semiperímetro é igual 9 mais 12, você tem aí 21. E 21 mais 15, você tem 36. E tudo isso vai ser dividido por 2. Então o semiperímetro é igual a quem? 36 dividido por 2, você tem 18 metros. Então é esse que você vai substituir lá em cima. Então nós temos que a área desse terreno é 18, que é o nosso semiperímetro, vezes, aí você tem 18 menos o lado A, pode ser qualquer um, vou colocar aqui o 15, né? E aí vezes 18 menos o outro lado, sobrou dois lados, então vou colocar o 12 aqui. E aí vezes, aí você tem por fim 18 menos o outro lado, que é o 9. E aí a gente fechou aqui. E aí você tem que a área é igual a quem? A raiz quadrada de... E você tem 18 vezes 18 menos 15, sobram-se 3. E aí agora vezes 18 menos 12, você tem 6. E aí vezes 18 menos 9, você tem 9, ok? E aí eu vou continuar aqui, né? A área é igual. Aí você tem raiz quadrada de 18 vezes 3, você tem 54, que é 3 vezes 8, 24. Vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2 dá 5. E aí vezes 9 vezes 6 também dá 54. Então a área é igual a raiz quadrada de, vou colocar aqui 54 elevado ao quadrado. 54 vezes 54 dá um valor. Bom, mas como esse valor foi o resultado de 54 ao quadrado, e a raiz quadrada de um número é um número que elevado a 2 dá ele, então a gente já tem a resposta, né? Então o resultado desse valor é um número, e a raiz quadrada dele é o número que elevado a 2 dá ele. E quem é o número que elevado a 2 dá esse valor? Exatamente o nosso 54. Então a gente conclui que a área desse terreno é de 54 metros quadrados, ou seja, dentro desse triângulo é como se coubesse, né, 54 quadrados, e cada quadrado mede aí 1 metro de lado, ok? Fácil demais, né, gente? Então a gente aí viu, né, duas maneiras aí de calcular a área de triângulo, além daquela que vocês tinham só base vezes a altura dividido por 2. Então nós temos, se a gente tiver um triângulo equilátero, não há necessidade de você ter altura, e se você conhecer os três lados do triângulo, também não há necessidade de ter a altura para calcular a área, basta aplicar a fórmula de Heron. Tranquilo? Espero, né, que a explicação dessas duas fórmulas vai ajudar vocês a resolver os problemas que eu propus, né, na aula de hoje. Tranquilo? Para finalizar, né, como eu faço em todas as aulas, gostaria de agradecer a participação de todos nessa aula gravada, e semanalmente, como eu já falei, nós temos essa aula para ajudar vocês na resolução dos exercícios, também para vocês entenderem mais esses conteúdos, ok? E divulguem para os colegas de vocês, para que eles assistam e aí tirem essas dúvidas. E lembrando que vocês não precisam ficar presos só à aula. Vocês podem estar fazendo perguntas no Google Sala de Aula, lá nos comentários particulares, que eu vou respondendo na medida do possível.
também tem as correções aí que vocês podem estar assistindo. E também tem várias fontes de pesquisa, gente. Se vocês quiserem, vocês podem perguntar que eu vou indicando. A gente vai tentando aí ajudar da melhor maneira possível, ok? Então, novamente, obrigado, gente. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.